Olá, eu sou Mariana Ribeiro e esse é o SOS Convida, mais um programa realizado pela SOS do Câncer, Associação de Combate ao Câncer Infantil e Adulto, e também combate e auxílio às crianças com síndromes raras. Hoje nós estamos aqui com o psicólogo Sandro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela participação e disponibilidade. O Sandro estará conosco hoje no programa falando como manter o equilíbrio entre a saúde física e emocional em tempos de isolamento social. Sandro, hoje nós vivemos uma situação desafiadora e eu diria que até inusitada, né? Onde nós fomos obrigados a manter um isolamento social devido à situação pandêmica que nós estamos vivenciando com o coronavírus. Diante dessa situação, é comum a gente perceber as pessoas num nível alto de ansiedade, né? E a gente percebe, são muitas informações, são muitas fake news que circulam, né, pela população. E nós gostaríamos de te ouvir um pouco sobre isso, né? Como a gente pode conseguir controlar essa ansiedade, sobretudo com essas questões das fake news. O momento de isolamento, ele vai propiciar que as pessoas se sintam um pouco mais retraídas. Isso vai favorecer vários surgimentos de momentos de extrema angústia. E isso não acontece só na pandemia. Então você pega, por exemplo, uma criança que fica internada no hospital para fazer um tratamento, ela se sente assim. Sim. Então a gente precisa entender, e às vezes uma das formas de tentar resgatar uma força para suportar esse momento é lembrar disso. Olha, eu já passei por momentos em que eu também tive que ficar angustiado, que eu tive que ficar isolado por alguma necessidade e dei conta de suportar. A pandemia, ela vem nos falar de uma reflexão que a gente pode ter. Pode ser um momento de reflexão, né? Cada um pode fazer várias coisas da vida. A vida não vai parar pela pandemia. Nós vamos continuar existindo mesmo com a pandemia. E a pandemia não vai acabar amanhã. Então nós vamos ter que conviver com ela durante um período. E a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas angústias, com as nossas limitações e finitudes, com várias situações que são normais do ser humano, que às vezes ele deixou para um canto escondidinho, que ele não quis lidar. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa ela fica mais predisposta a ouvir certas coisas que são esperanças dela, né? Uma esperança de um tratamento milagroso que vai aparecer, a esperança de uma resposta rápida a essa pandemia. Então, tudo isso a fake news vem fazer, justamente trazer um alento nesse sentido. Ela fica esperando e alguém posta essa resposta. Só que é mentira, a gente sabe que essa resposta não vai vir assim tão cedo, não vai vir assim tão fácil. É necessário que se façam os estudos, que se tenham cuidado para que o remédio não seja pior do que o tratamento. Então, assim, as pessoas falam, mas determinado medicamento vai curar. Às vezes ele aplaca só o sintoma hoje. E daqui a 10 anos? Qual o efeito disso a longo prazo? Será que nós vamos ter que primeiro testar em todo mundo, ter os efeitos colaterais aqui a longo prazo, para depois a gente falar, nossa, poderíamos ter estudado um pouco mais? Exatamente. Então isso que a gente vem falando um pouco, calma, paciência, criar situações que a gente consiga lidar com essa esperança de uns dias melhores, mas vivendo os nossos dia a dia. Exatamente. Bom, você dizendo aí, né, calma, vamos tranquilizar. A gente sabe que algumas pessoas estão com nível de ansiedade alto, de estresse alto. Quais as dicas, o que você sugere para que isso diminua, para minimizar esse impacto, né, psicológico nas pessoas que estão em isolamento social? Nós temos várias possibilidades. Os jogos de tabuleiro, né, que foram esquecidos durante anos, esses jogos são uma boa situação para a família. Né? Mas eu moro sozinho e estou em outra cidade, não tenho como. Uma videochamada para um parente é uma boa saída nesse momento. Então, são criar formas que a gente possa manter um relacionamento, manter o contato, voltar esse olhar para o outro e ter todo o cuidado com a gente também. Sim. Então, assim,
paciência não é uma coisa que vai ter uma pílula que a gente vai tomar e a gente vai passar a ter paciência. Exatamente. As doenças, principalmente a saúde mental nesse momento, ela intensificou em mais de 30%. Né? Se você pegar, as pessoas estão com muita síndrome do pânico, muita crise de ansiedade. E a crise de ansiedade ela gera aquela coisa que a pessoa fala, eu estou com falta de ar. E às vezes ela acha que ela está, inclusive com Covid, e ela está tendo uma crise de ansiedade. Né? Então isso está muito presente nesse momento. As pessoas têm que começar a refletir sobre, olha, peraí, o que eu posso fazer neste momento que eu estou aqui? Eu posso cozinhar, eu posso fazer uma receita e compartilhar essa receita, eu posso fazer o quê? Né? As possibilidades são tantas. E às vezes a gente foca só no básico, no arroz e feijão, na nossa rotina do dia a dia anterior. Vamos fazer coisas diferentes. É possível. Buscar alternativas, Exato. né, Sandro? Sandro, e você disse, né, agora há pouco, que as pessoas que estão vivendo esse momento de ansiedade, de angústia, de medo, possivelmente já passaram por isso também, né? Você acredita que talvez isso esteja mais intensificado neste momento pelo acúmulo de informações que tem chegado da mídia sobre o coronavírus, sobre essa pandemia? Você acha que isso afeta e agrava? Sim, sem dúvida. A gente tem que limitar um pouco o nosso olhar para as informações. Sim. A gente limitar mesmo, não é ficar o tempo todo olhando quais são os indicadores de saúde do Covid no município, no estado, no Brasil, no mundo. Olha, eu vi hoje pela manhã, vamos ver outras coisas, vamos ampliar as nossas possibilidades. Né? Se a gente ficar focado simplesmente na pandemia e no Covid, a gente limita muito a nossa vida à doença. Sim. Então a gente precisa de um bom filme, a gente precisa de um bom livro, a gente precisa de contato com os amigos, a gente precisa de outras coisas para ampliar a nossa possibilidade relacional. Né? Então, assim, se eu ficar preocupado, se está todo mundo se contaminando ou não, eu vou ficar com muito medo, porque o medo que a gente tem é ou de se contaminar ou de contaminar o outro. Sim, né? Essa é a nossa paranoia que nos deixa tão fragilizados nesse momento. Então a gente tem que, olha, peraí, vamos cuidar, vamos ter os cuidados necessários e vamos seguir a vida, vamos manter os contatos possíveis, vamos nos encontrar dentro das possibilidades virtuais, se não das virtuais, encontrar com os cuidados necessários de manter um certo distanciamento. Mas a vida segue. Sim. E vamos fazer seguir. Sim. Acredito que seja importante a gente cuidar disso também, né? De Sim. seguir a vida. Até sobre isso que eu gostaria que você falasse um pouco, se na sua percepção, na sua experiência, né? Na sua profissão, se você já conseguiu perceber algum dano psicológico e quais os danos que você acredita que podem atingir essa população, né? A nossa população, sobretudo após esse isolamento. Nós tivemos um aumento muito grande das doenças psiquiátricas, inclusive doenças do tipo uso de álcool e outras drogas. Nós tivemos um número muito grande de demanda por esse tipo de tratamento. Então é uma coisa que está nos fazendo mal. A gente fica angustiado, não tem como lidar com isso, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar aquela angústia, acaba tentando um uso de benzodiazepina, com medicamento, uso de uma droga ou de álcool, um adoecimento, né, um transtorno obsessivo-compulsivo, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. Isso aumentou muito nesses últimos meses. Né? A própria Fiocruz, no Rio, ela fez uma cartilha há pouco tempo falando dessa demanda. Essa demanda vem aumentando muito, o cuidado da saúde mental durante o momento da pandemia. Entendi. Porque as populações, elas têm perfis diferentes e você tem cuidados diferentes para essa população nesse momento. Então, eu vou cuidar de uma criança, seja ela adoecida de Covid ou não, de uma forma, e de um adulto de uma outra forma. Ah, entendi. De uma pessoa de terceira idade que tem dificuldades em se relacionar, que está sozinha, que está com medo,
né, que acha que se abrir a porta da casa dela vai pegar Covid se ela pisar na rua. Então, assim, esses casos também têm que ser atingidos, a gente tem que alcançar e conversar com eles. Olha, não é assim, vamos manter os cuidados necessários e vamos trabalhar os relacionamentos possíveis. Sim, porque idosos que geralmente moram sozinhos, Exato. Né? Então esse é o momento da família também, de alguma forma conseguir ajudar que essa pessoa encontre outras alternativas, Sim. né? Talvez para o idoso seja mais desafiador ele encontrar essa alternativa, você acredita que seja? Sim, porque ele tem uma certa dificuldade maior em lidar com as novas tecnologias. Ah, sim, verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala, olha, vamos fazer uma videochamada para os seus filhos. Ah, mas como que é isso? Né? E para ele é muito sofisticado. Né? E não, ele tem acesso a isso, ele tem acesso à internet. É possível construir mecanismos de elaborar esse momento com os idosos também. E, inclusive, a gente chegar próximo. A gente não precisa abraçar, pular, tirar a máscara, beijar, mas a gente pode chegar a um distanciamento, né, de 2 metros, conversar, sentar à mesa, mantendo esse distanciamento. Vamos conversar. Não precisa ser tão radical. A gente pode ter um certo cuidado, a gente tem que manter o cuidado, a gente tem que transformar esse pânico que a gente tem para cuidado. A gente tem que ter o cuidado. Né? No meu trabalho, a gente trabalha com saúde mental, eu brinco que pensem como se todos nós estivéssemos infectados e você não quisesse infectar ninguém. O que você faria? Então você vai manter a máscara, você vai manter os cuidados de higiene, você vai manter um isolamento, você vai manter um distanciamento, como se você não quisesse infectar o outro. Sim, porque nós precisamos, é o que você disse, nós precisamos cuidar da saúde mental também, né? Exato. Então precisamos cuidar da saúde física e cuidar da saúde mental também, né? Bom, o que você acredita, quais as sugestões prioritárias e de fácil ação, né, para os que estão em casa, estão solitários, né, além dos idosos que nós falamos, pessoas que talvez já tenham aí algum desafio, né, talvez depressão ou síndrome do pâncreas, já sejam acometidas por essas questões? Bom, eu acho que quem já tem um tratamento, ele deve retomar esse tratamento. Esse momento é um momento muito angustiante para todos, é um momento que deixa todos muito fragilizados, muito vulneráveis. Então ele deve buscar o seu acompanhamento, o ajuste necessário para esse momento. As pessoas que estão em casa, como eu disse, há várias possibilidades, desde um jogo de quebra-cabeça, de fazer um bolo e compartilhar esse bolo numa live, até uma possibilidade de ligar para o neto, de ler um livro. Nós temos muitas coisas, aí vai depender de cada um do que gosta, porque é fundamental que a gente também goste. Né? Nós, o Brasil, por ser um país tropical, nós não temos algumas características que o europeu tinha, que era de um isolamento muito grande na época de neve. Então eles já tinham períodos de isolamento que eles estavam acostumados. Caiu uma nevasca na Europa, nos Estados Unidos, ele tinha que ficar em casa, não tinha outra opção. Então ele já tinha um certo condicionamento cultural ali, que ele sabia como lidar naquele momento. Nós não, nós nunca tivemos essa separação. Para nós é muito novo, né? Nós somos um povo muito afetivo, nós somos um povo que abraça, nós somos um povo que tem essa necessidade de contato. Então para nós isso está sendo muito difícil. Né? O povo brasileiro tem dificuldade em lidar com isso, de manter o distanciamento, não, vamos manter 2 metros e não vamos nos abraçar. Não vamos abraçar, né? É uma dificuldade muito grande para a gente. E você acha, acredita, Sandro, que esse contato por videochamada, né, ele pode substituir ou pelo menos aquietar nossos corações? Eu acho que minimiza. Não é o melhor, mas é o que temos. Então, é as possibilidades do momento. Né? O melhor seríamos estar em casa, reunido com a família, né? Fazendo as celebrações que a gente tem costume. Mas no momento, como não podemos, com o risco de sentirmos culpado por uma infecção dentro da própria família, porque é isso que vai acontecer, se a gente se infecta e infecta o outro, né? A gente vai se sentir muito culpado. Então, para evitar um mal maior,
a gente mantém um certo cuidado. Essa videochamada é uma possibilidade que não vai aquietar de todo, não vai ser uma coisa que vai conseguir nos dar o alento que a gente gostaria, mas é o necessário e o que a gente pode nesse momento. Para o momento, né? Bom, você acredita que de que forma que a saúde mental, né, ela pode ajudar, existe alguma forma de contribuir para o enfrentamento ao coronavírus? Olha, a saúde mental, ela vai ser aquele momento que vai dar conta da pessoa segurar uma situação de angústia. Então a saúde mental vem falar assim, olha, você está muito sobrecarregado, vamos relaxar, vamos tranquilizar, isso vai passar, vai demorar, mas vai passar. Né? Em momentos que a gente desaprendeu a lidar com a paciência, Sim. Porque antigamente você mandava uma carta, ela demorava 6 meses para chegar e você lidava com essa espera de uma maneira muito tranquila. Exatamente. Hoje a gente manda um e-mail, se não responder em 2 minutos, a gente tem um troço. Então a gente desaprendeu a lidar com a paciência e é necessário reaprender. A gente tem que novamente reaprender, olha, esse momento exige isso, esse momento exige esse cuidado. Né? A gente observa algumas pessoas comentando em redes sociais ou até pessoalmente mesmo, né, pessoas dizendo que têm extraído algum aprendizado desse momento, né? Isso é possível, Sandro? As pessoas podem sair dessa situação, desse isolamento social, talvez melhores ou com pensamentos diferentes? Cada dia a gente tem a possibilidade de refletir sobre a vida. Então, eu posso transformar um tombo num passo de dança, como já diria Fernando Pessoa, Sim. ou eu posso ficar me queixando que a pandemia é um momento muito ruim. Então, assim, eu tento tirar alguma coisa boa, eu tento criar alguma coisa, eu tento fazer alguma coisa desse momento, alguma coisa artesanal que eu não tinha uma habilidade. Na verdade, eu não tenho uma habilidade muito boa artesanal, mas tenho tentado fazer, tenho tentado mexer com isso, tenho tentado fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça, para me poder manter ocupado com alguma coisa produtiva para mim. Né? Leitura é uma coisa que eu uso muito, é muito frequente no meu dia a dia, então eu já leio bastante. Então acaba que você tem possibilidades de refletir. É óbvio que se eu pego e tenho um momento para refletir, eu vou mudar algumas condutas, algumas coisas. Se a pandemia possibilitar isso, vai ser muito bom para essa pessoa. Agora, outras pessoas já não vão achar que essa pandemia, não, é só um momento, é só um vírus, vamos tocar a vida. Entendi. Ótimo, deu conta de levar por esse lado, deu conta de segurar a resiliência do momento, também funciona. Excelente. Pois é, pessoal, ficam aí algumas dicas para vocês, né? Descobrir novas paixões, novos dons, não é isso? Exato. Né? Este é o momento de descobertas e cuidarmos, sobretudo, da nossa saúde mental. Exatamente. Quero te agradecer imensamente pela participação no nosso programa de hoje. Esse é o SOS Convida, eu sou Mariana Ribeiro e até a próxima.